Saúdo a todos no nome do nosso Senhor Jesus. Abraço também aqueles que estão acompanhando a transmissão. Deus te abençoe. Nós vamos abrir a santa palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Minha ênfase nessa noite será especialmente a partir do verso 14, mas vou ler a sequência a partir do verso de número 9. Marcos, capítulo 9, versículo 9. Vamos acompanhar com toda a reverência, com todo o interesse, com expectação no coração, que o Senhor nos fale, nos ilumine os olhos do coração. Última pregação, a transfiguração de Jesus, quando Jesus foi glorificado ali no monte. 3 dos seus discípulos estiveram ali, Pedro, Tiago e João, e eles anteviram o Senhor Jesus glorificado. E aquele momento foi tão singular, e razão pela qual temos essa observação do Senhor Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles, ou seja, com os discípulos? E um, do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes, vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. Eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso
por meio de oração. Até aqui, que Deus nos abençoe, ilumine os olhos do nosso coração, nos dê entendimento e boa disposição para ouvir a exposição bíblica, a crer e a confiar plenamente no Senhor. O apelo do Pai foi exatamente este: ajude-me a vencer a minha incredulidade. Eu creio, uma fé deficiente, eu creio, mas ajude-me a vencer a minha incredulidade. Queridos, olhando para as Escrituras Sagradas, nós aprendemos que a vida cristã é uma vida de fé. Segundo aos Coríntios 5:7 diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, um texto que é muito conhecido, capítulo 2, versículo 20, dizendo: já estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Conhecemos muito bem Hebreus capítulo 11, aquele grande capítulo sobre os heróis da fé, que começa dizendo que a fé é a convicção de fatos que se não veem. E no versículo 6 ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu creio que nossa oração precisa ser como a oração daquele pai: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Texto muito conhecido também no Evangelho de João, capítulo 20, Jesus ressurreto dentre os mortos já havia aparecido a alguns discípulos e Tomé não estava presente. Tomé, na sua incredulidade, disse: eu não acredito, a não ser que eu coloque o dedo lá no seu lado, no lado onde foi ferido, ou na sua mão. E então, quando estavam os discípulos presentes, Jesus apareceu dizendo: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e a ponha no meu lado. E disse a ele: não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Pedro escreveu sua primeira carta a uma igreja que estava sofrendo dura perseguição, cristãos perseguidos, castigados, presos, torturados, desprezados, alguns já tinham sido mortos, e Pedro, que é conhecido como o apóstolo da esperança, escreveu a respeito de uma esperança viva. E há um texto preciosíssimo no capítulo 1, verso 8, que diz: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indizível, com alegria indescritível e cheia de glória. Queridos, os crentes são salvos pela fé, eles são santificados pela fé, e eles mantêm a esperança viva pela fé. Como nós sabemos, a fé é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, e é muito importante que a gente diga: a fé é um dom de Deus e ela está ancorada na palavra de Deus. Então há uma relação muito grande. A palavra de Deus, e nós vamos ver mais adiante, a palavra de Deus, a vida de oração e o exercício da fé. Quando a gente coloca a fé no Senhor e na palavra de Deus, e a gente então descansa o coração. Deixe-me iniciar a exposição do texto, começando do versículo 9 até o versículo 13. É interessante, queridos, que Pedro, Tiago e João tinham visto Jesus glorificado.
E eu não tenho dúvida que os três estavam maravilhados. Eles não tinham visto apenas Jesus glorificado, mas também Moisés e Elias, a lei e os profetas que apontam para Cristo. E eu imagino que eles estavam com uma vontade enorme, primeiro dizer aos 9, olha o que nós vimos, não é? Ou dizer a outras pessoas, mas o texto diz com muita clareza que Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. É interessante que eles ouviram a ordem de Jesus, obedeceram, porque o texto diz que eles não falaram, a não ser depois da ressurreição de Jesus, mas eles desceram conversando uns com os outros, os três. O que ele quis dizer com ressurreição? Eles não tinham compreendido ainda. Jesus já vinha falando a respeito da necessidade de ir a Jerusalém, do seu sofrimento, de sua morte, da sua ressurreição, mas eles não compreenderam ainda. Não tinham compreendido ainda. Mas a pergunta é, por que Jesus ordenou que eles não falassem? E eu creio, queridos, que a resposta mais precisa que a gente pode dar a essa pergunta é que a obra da redenção ainda não estava completa. Jesus ainda iria morrer e iria ressuscitar. E mais ainda, eles precisaram aguardar o cumprimento da promessa que era o derramar do Espírito Santo. E só a partir daí, e a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando o Espírito Santo foi derramado, o cumprimento da promessa de Joel, a promessa do Senhor. Ele falou sobre o Espírito Santo, João, o Evangelho de João, capítulos 14, 15 e 16, houve cumprimento da promessa, e a partir daí você percebe um novo momento na vida dos apóstolos, quando eles se levantaram com poder, na autoridade, cheios do Espírito Santo, e proclamaram o nome glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria que por um momento a gente imaginasse essa cena. Estão descendo do monte, e quando eles descem, há um grande movimento, havia uma multidão e havia barulho ali. O texto diz, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, que os escribas estavam discutindo com os discípulos de Jesus, com os 9 que tinham ficado. E no meio daquela multidão estava um pai aflito, que tinha um filho que sofria o ataque de um demônio, e isso já fazia tempo. Nós não sabemos a idade do menino, mas o texto diz que desde a infância ele era atormentado. E o texto diz que os discípulos que tinham sido desafiados a andar por fé, eles fracassaram, porque eles não puderam expulsar aquele demônio com a autoridade que eles tinham recebido do Senhor Jesus. Um autor, escrevendo a respeito desse texto e mostrando o contraste entre o acontecido lá no monte e o que estava acontecendo ali no vale, disse assim: a transfiguração se deu no alto do monte. Esse fato triste aconteceu no vale. Na transfiguração houve glória, aqui no vale, sofrimento. Na transfiguração, o Senhor dominou a cena. Agora, ali no vale, quem está dominando a cena é Satanás, fazendo aquele espetáculo. Na transfiguração, o Pai estava satisfeito. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Aqui no pé do monte, o pai do rapaz estava atormentado. Na transfiguração havia um perfeito filho. Aqui no vale, um filho escravizado. Até que Jesus chegou e mudou a história. Queridos, nós pregamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É aquele que tem o poder para mudar a história. Aquele que tem o poder para mudar realidades, aquele que tem o poder para mudar o coração, aquele que tem o poder para mudar uma vida, aquele que tem o poder para libertar uma vida escravizada, aquele que tem o poder para transformar uma família.
desajustada, destruída. Ele tem todo o poder. E nós queremos falar exatamente sobre esse poder e que o nosso coração clame: eu creio, ajude-me a vencer essa incredulidade, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Quero que você olhe aí para a sua Bíblia. Nós vamos dividir esse texto em alguns pontos. Primeiro, vejam versos 14 até a primeira parte do verso 18. Nós temos aqui um pai aflito e os ataques terríveis, violentos do demônio contra o seu filho. Versos 14 até a primeira parte do verso 18. Verso 18, segunda parte até o verso 19, nós temos o fracasso dos discípulos. Depois, versos 20 a 24, temos o apelo desesperado do pai. Ele já tinha sido frustrado quando levou o seu filho aos discípulos, agora ele faz um apelo, está desesperado. Versos 25 a 27, nós temos uma manifestação do poder de Deus, apenas com a palavra do Senhor Jesus. A voz do Senhor é poderosa. Ele falou e houve libertação. E, por fim, versos 28 e 29, o Senhor fala a respeito da relevância da oração. A oração é imprescindível, e é isso que Jesus está falando. Então, vamos fazer a exposição desse texto. Espero que você esteja aí com a Bíblia aberta, acompanhando atentamente e conferindo escritura com escritura, para ver se de fato é assim, e fique aí com a palavra de Deus. Então, primeiro vamos ver esse pai aflito e os ataques violentos de um espírito demoníaco que havia possuído aquele rapaz. Verso 14. Quando eles se aproximavam dos outros discípulos, ou seja, Jesus, os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, foram se aproximando dos outros 9, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correu até ele e o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho. Ele está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Tem um texto muito rico, escrito por Wayne Grudem. O título é Anjos, Satanás e Demônio. E ele diz que os demônios são anjos maus que pecaram contra Deus e agora operam continuamente o mal no mundo. Então, ele defende que os demônios são anjos caídos, anjos rebeldes que desobedeceram e estão agindo. O que a gente pode perceber lendo a Bíblia é que entre Gênesis 1:31 e Gênesis 3:1, houve uma rebelião no mundo angelical e muitos anjos se revoltaram contra Deus e tornaram-se anjos maus. Há 2 textos bíblicos que mostram essa realidade. Na verdade, esses 2 livros são muito parecidos, a Epístola de Judas e a segunda Epístola de Pedro. Por exemplo, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, 2 de Pedro 2, 4. Pois Deus não poupou anjos que pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes na escuridão, reservando-os para o juízo. Judas, versículo 6. E há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Tanto Pedro como Judas, eles estão usando esse exemplo para falar a respeito do juízo de Deus contra a impiedade, contra toda impiedade. E ele traz exemplos, como Sodoma e Gomorra, por exemplo, e traz o exemplo também dos anjos. Nós precisamos entender, queridos, que nós vivemos em um mundo visível,
em um mundo palpável, mas existe também um mundo espiritual. E é um mundo espiritual que está organizado, que tem uma hierarquia. A Bíblia fala a respeito de anjos, principados, potestades. Então, nesse mundo espiritual, existe uma hierarquia, e é um mundo espiritual do mal, organizado para fazer o mal, e esse mundo espiritual do mal é capitaneado por Satanás, que é o pai da mentira, que engana, que induz ao pecado. Satanás está por trás de todo o mal. E esse mal que também tomou a humanidade depois da queda, aquilo a que os teólogos chamam de depravação total, que diz que o ser humano, depois da queda, ele que foi criado à imagem de Deus, ele agora tem essa imagem, continua sendo imagem e semelhança de Deus, mas é uma imagem que está deformada por causa da queda. E a Bíblia mostra claramente que todas as áreas do ser humano, todas as áreas foram contaminadas. Então, os sentimentos, a vontade, a disposição do coração, é do coração humano que procedem os maus desígnios. E o pecado desses anjos parece ter sido o orgulho. E há dois textos que falam sobre a queda de Satanás, eu não vou lê-los agora por uma questão de tempo, mas quem estiver anotando, Isaías 14, de 12 a 15, e Ezequiel 28, de 11 a 19. Esses textos falam e são historicamente conhecidos como textos que falam a respeito da queda de Satanás. Mas nós sabemos, queridos, que estamos em um mundo que também é um mundo cético, é um mundo que desdenha das Escrituras Sagradas, é um mundo que desdenha do Evangelho, que desacredita. E algumas pessoas influenciadas pela cosmovisão naturalista, que somente admite a realidade do que pode ser visto, do que pode ter tocado ou ouvido, então eles negam a existência de demônios, que os demônios são uma realidade. Nos dias do Senhor Jesus, os saduceus não acreditavam, por exemplo, nesse mundo espiritual. Então, esses que defendem e falam a partir dessa cosmovisão naturalista, sustenta que anjos e demônios são simplesmente mitos que pertencem à cosmovisão obsoleta, ensinada na Bíblia e em outras culturas antigas. Mas nós repudiamos essa cosmovisão naturalista e nós cremos no que diz a palavra de Deus. Nós cremos na verdade de Deus, naquilo que Deus revelou na sua palavra, e nós cremos que a palavra de Deus é verdade absoluta, verdade objetiva, ela é inerrante, ela é autoritativa, ela é inspirada e ela é suficiente. Então, olhando para o texto, ele disse que quando Jesus desceu do monte, o povo ficou maravilhado. Queria que vocês imaginassem comigo essa cena. Jesus estava com 3 discípulos lá em cima, passou um período lá. Os 9 discípulos aqui estavam, eu poderia dizer aqui, envergonhados e perplexos, porque Jesus tinha dado a eles autoridade sobre os demônios. Mas agora, quando esse pai aflito veio, pediu socorro, os discípulos não puderam. E os escribas estavam discutindo com eles, censurando, zombando, desdenhando. A multidão estava ali assistindo ao debate. Quem sabe os discípulos tentando se defender, procurando uma saída, os escribas acusando. Então Jesus, que é Deus, é claro que ele sabe todas as coisas, ele não precisa perguntar nada. Então, quando Jesus desceu, ele perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? Percebam que Jesus saiu aqui em defesa dos seus discípulos. O que é que vocês estão discutindo com eles? E uma análise cuidadosa do texto, o texto sugere que os escribas não estavam apenas discutindo, mas eles estavam zombando dos discípulos. Eles estavam se divertindo diante do fracasso dos discípulos. É isso que eles estavam fazendo. Estavam zombando. Essa palavra que aparece aqui tem essa ideia de desprezo. Estavam zombando dos discípulos por causa
daquele fracasso. E como eu disse há pouco, possivelmente aqueles 9 estavam tentando encontrar uma desculpa, não é, para aquele fracasso. Jesus é Deus e Ele estava trabalhando o coração daqueles discípulos, preparando aqueles discípulos para um ministério futuro. E Jesus é Deus e Ele estava plenamente consciente da fraqueza dos seus discípulos. Ainda assim, Ele os amava e Ele veio ao seu auxílio. É muito confortador que Jesus nos ama com amor eterno. E Ele se compadece de nós, quando já deveríamos ter crescido tanto espiritualmente, deveríamos ser crentes mais maduros, mas ainda estamos aí, engatinhando na vida cristã. E aqui nós encontramos esse Jesus maravilhoso, Ele veio ao encontro dos seus discípulos. Mas eu queria que vocês olhassem agora comigo para uma visão que é estarrecedora. Ali estava um pai aflito, um filho possuído por um espírito do mal. Os escribas zombando dos discípulos, a multidão assistindo àquele debate terrível, e todos indiferentes à aflição do pai e à agonia do filho. Queridos irmãos, nós não vivemos uma realidade diferente dessa realidade. E como a igreja precisa aprender, não com a multidão, mas aprender com o Senhor Jesus. A ter a compaixão de Jesus, a olhar com os olhos de Jesus, a ter o cuidado de Jesus. Como é fácil ser indiferente, como é fácil passar ao largo, como é fácil ignorar, especialmente quando nós olhamos para a nossa própria casa. Estamos bem, graças a Deus, estamos todos bem aqui, mas há uma realidade dura e cruel ao nosso redor. É impressionante que eles estavam ali discutindo coisas irrelevantes, os escribas zombando dos discípulos. E fico a pensar na minha própria vida, e sou ousado a dizer, quem sabe você também, quantos dias da nossa vida desperdiçados com coisas que não são importantes, que não são relevantes. Nossa vida poderia ser mais útil, mais frutífera, mas nós estamos envolvidos com debates que não são relevantes. Nossa agenda não está ocupando aquelas coisas que são relevantes, que são importantes. Que cena terrível. Vejam o pai aflito, quando Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E foi o pai quem levantou a voz no meio da multidão. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber que os evangelhos de Mateus e Marcos são semelhantes nessa narrativa. Lucas é mais conciso, mas a gente pode, dos 3 evangelistas, inferir o que aconteceu ali. O pai aflito levantou a voz, dobrou os joelhos diante do Senhor Jesus e contou a respeito dos ataques violentos que o demônio submetia o seu filho. Lá em Lucas 9:39 está escrito: um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter maltratado. Assim falou o pai aflito. Lucas 9:38 diz que ele era filho único. E tem um comentário que eu considero maravilhoso, de Hendrickson. Ele diz assim, sabendo que era filho único: compare essa história com a história do único filho da viúva de Naim e com a filha única de Jairo. E aí ele diz: o coração do único filho de Deus teve compaixão desses filhos únicos, dos seus pais,
e de muitos outros. É assim que Jesus começa a ser chamado no Evangelho de João, o unigênito do Pai, o Filho único. E depois da sua obra, ele é chamado de o primogênito entre muitos irmãos, porque nele nós somos feitos filhos de Deus. Mas olha que cena linda, o único Filho de Deus compadeceu-se do único filho da viúva de Naim, que já havia morrido, da única filha de Jairo e do único filho desse pai aflito. Esse é o nosso Senhor. Ele conhece a sua vida como Ele conhece a minha vida. Ele é compassivo, Ele é amoroso, Ele se importa. O pai então continuou: eu pedi aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. E aqui chega o segundo ponto, o fracasso dos discípulos. Como a igreja do Senhor precisa estar preparada. Como escreveu Pedro, para responder a todos aqueles que procurarem saber a razão da nossa fé. Como nós precisamos estar preparados como igreja para acolher aqueles que vêm a nós e aqueles cujas aflições nós identificamos como igreja, como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, segunda parte do verso 18 e verso 19 falam do fracasso dos discípulos. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus clamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino até aqui. Geração incrédula, essa é uma expressão, vou ler daqui a pouco um texto de Deuteronômio, que fala exatamente sobre essa geração incrédula. Tem um significado. Observem, queridos, lendo o texto e o contexto, que a causa fundamental do fracasso dos discípulos era a incapacidade de crer. Lendo aqui o texto que lemos, o verso 19 de Marcos 9 e o verso 41 de Lucas 9, nós temos aqui uma repreensão dura do Senhor. Está falando geração perversa. O texto de Deuteronômio, que utiliza essa expressão, Deuteronômio capítulo 32, versos de 1 a 5 e o verso 20, que diz assim, Moisés aqui repetindo a lei, falando ao povo quando eles estavam já perto da terra prometida. Inclinem os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Deus falando pela instrumentalidade de Moisés. Goteje a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça, é justo e reto. E aí ele fala sobre o povo agora. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, ou seja, já não se comportam como filhos, e sim suas manchas. Ó geração perversa e deformada. E o verso 20 diz, ele disse, esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. O Senhor está repetindo a lei aqui pela instrumentalidade de Moisés e lembrando aqueles 40 anos de peregrinação, de murmuração, de falta de fé, porque o Senhor nos trouxe para morrermos aqui. Será que no Egito não havia sepulcros em número suficiente? Estamos com sede, estamos com fome, estamos com saudade das panelas de carne do Egito. Estamos já cansados desse pão vil. Eles chamaram maná de pão vil. O texto diz que quando Deus mandou carne, eles tinham ainda a carne entre os dentes e já estavam murmurando.
geração perversa. É isso que Jesus está dizendo aqui. Trouxe-te, meu filho, confiei aos teus discípulos e eles não puderam fazer nada. E diante daquela realidade, uma multidão presente que queria ver o espetáculo, os escribas zombando dos discípulos por causa do fracasso dos discípulos, a fé deficiente dos 9 que ficaram ali e a fé deficiente daquele pai. E Jesus então diz: ó geração incrédula. Estudando profundamente o texto, queridos, a ideia desse ó é que Jesus estava profundamente comovido. Quando ele faz essa repreensão, quando ele diz: geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Ele está comovido. Por quanto tempo eu suportarei vocês? E por meio dessa pergunta com exclamação, Jesus está aqui mostrando a dor do seu coração, a sua indignação, mas também a dor do seu coração diante da incredulidade. E aqui o texto diz que ele endereçou a sua queixa à geração. Obviamente que ele não estava pensando apenas nos 9 discípulos que falharam nessa hora de emergência, mas ele estava profundamente insatisfeito também, e havia uma dor no seu coração por causa da incredulidade, com um pai que tinha uma fé deficiente no poder do Senhor Jesus para curar. Ora, se aquele pai havia levado o filho até Jesus, é porque ele tinha ouvido falar sobre Jesus, dos feitos do Senhor. Ele o viu, mas ele não acreditava que o Senhor seria capaz. O Senhor estava profundamente insatisfeito com os escribas, que em vez de mostrarem sensibilidade, em vez de se condoerem diante daquela cena, daquele sofrimento, estavam discutindo com os discípulos, zombando dos discípulos. Fico pensando, queridos irmãos, aqui honestamente a gente como igreja, nossas reuniões, dia a dia, nossas conversas, quando nós estamos perdendo tempo com coisas irrelevantes que não levam a nada, quando há uma realidade dura diante dos nossos olhos, pessoas estão mortas espiritualmente, pessoas estão perdidas, pessoas precisam de salvação, e a gente ignora essas coisas, a gente está com a cabeça em outras coisas, pensando em outras coisas. Mas sem dúvida que o Senhor Jesus estava indignado também com a multidão em geral, né? Porque aquela multidão estava muito mais preocupada consigo mesma do que com os outros, né? E não é a nossa realidade, queridos. Como nós precisamos da misericórdia do Senhor, né? E ele estava também indignado com seus discípulos. Se você fizer a leitura cuidadosa de Lucas capítulo 9, o verso 1 de Lucas 9 diz: Jesus deu aos seus discípulos poder, autoridade sobre os demônios. Eles tinham essa autoridade dada pelo Senhor, mas não puderam. E Jesus disse: geração incrédula. Depois de ter expressado a sua dor, a sua indignação, o texto continua: Jesus disse ao pai: traga o menino. E aqui, com essas palavras, e escute bem isso, é tão importante, com essas palavras Jesus dá o perfeito exemplo de um encorajamento no meio de uma circunstância tão angustiante. Traga o menino para mim. É isso que ele está dizendo. E aqui ele não revela apenas o seu poder, mas o seu amor também. E a igreja está aqui para ser testemunha do amor e do poder de Jesus, para falar de Jesus, para testemunhar de Jesus. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Terceiro ponto que eu queria destacar é o apelo desesperado desse pai. E quem sabe, estou falando hoje aqui a pais e mães que estão também desesperados por causa dos filhos. Isso não é uma possessão demoníaca, mas é
um filho na incredulidade, um filho no mundo, escravizado pelos vícios, escravizado pelo pecado, um filho rebelde. Ouça essa palavra. Quem sabe é o apelo do seu coração. E que seja essa a sua oração. Versos 20 a 24. E eles o trouxeram. A ideia que dá aqui é que facilitaram a chegada do pai, a aproximação do pai e do filho até Jesus. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Olhe comigo para esse espetáculo terrível do demônio, né? O pai está aflito. Quando o menino é levado diante de Jesus, o demônio se manifesta e faz esse espetáculo. Agora, essa pergunta de Jesus ao pai, aqui não é uma mera curiosidade de Jesus, ele nem precisa dessa curiosidade, porque ele sabe todas as coisas, ele é Deus, ele conhece todas as coisas, né? Mas essa pergunta de Jesus aqui é uma pergunta que expressa compaixão. E percebam, queridos, olhem os evangelhos com cuidado, os milagres do Senhor sempre são uma manifestação de compaixão. Jesus tem um coração compassivo, ele olha para aquele pai aflito e ele pergunta: quanto tempo? E a resposta do pai é desde a infância. Ele fala de um sofrimento prolongado, não é? E o verso 22 mostra aqui o verdadeiro objetivo da força maligna, que é destruir. Ele jogava o menino na água, jogava no fogo, ele queria matar o menino. E é isso que Jesus falou a respeito do diabo. Ele veio para matar, para roubar, para destruir. Mas é muito confortador saber que Jesus veio para destruir as obras do diabo. E isso é maravilhoso, queridos, nós lermos no Evangelho. E aqui nós temos uma outra manifestação da graça de Deus. Embora o demônio tivesse tentado matar o menino muitas vezes, Deus o preservou. Deus preservou a vida dele para que houvesse a manifestação da sua graça e da sua glória. E aqui está o apelo, o pedido, a súplica, o clamor daquele pai aflito: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E a resposta de Jesus, embora a nossa versão aí apareça com uma interrogação, na verdade, nós deveríamos ter aí uma exclamação, porque o que Jesus está dizendo fazendo aqui é uma expressão de espanto. Se podes? É essa a questão aqui. Se podes? É tão absurdo o que você está dizendo, se podes. Ora, Ele é o Todo-Poderoso, tudo é possível ao que crê. E o pai do menino, com muita honestidade aqui, fez essa confissão: eu creio, mas o Senhor me conhece, não é? Ajude-me na minha falta de fé. Agora, às vezes, queridos, quando nós estudamos mais cuidadosamente as Escrituras, nós aprendemos a sua riqueza. O verbo aqui, ajudar ou ajuda-me, literalmente significa isso: correr para socorrer alguém. É isto. Percebam numa chegada de hospital, quando chega uma ambulância com uma maca, quando é um caso de urgência, percebam como as pessoas entram a toda pressa, pedindo às pessoas que saiam. Ou nesse trânsito caótico da nossa cidade, e as ambulâncias estão aí todos os dias, não é? E eu fico angustiado às vezes quando estou no engarrafamento, vem uma ambulância, uma UTI móvel. É um serviço de urgência e precisa passar. A ideia aqui é de ir ao encontro e socorrer e oferecer socorro. E essa, como eu disse, essa resposta de Jesus é uma exclamação
de surpresa, tudo é possível ao que crê. Queridos, aprendemos aqui que a fé é fundamental, essencial para acessar o poder de Deus. Nada tendes porque não pedis, ou porque pedis mal. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Ou seja, a fé, ela é fundamentada na pessoa do Senhor, na sua fidelidade, na sua verdade e na sua palavra. É com base na palavra de Deus. Até que o pai diz: eu creio, mas ajude-me. Meu coração está aqui dividido, né? Eu creio, mas quando eu olho para o meu filho, eu creio, mas eu vejo essa cena desde quando ele era menino, uma criança, eu creio, mas eu tenho visto essa cena constantemente, esse sofrimento é prolongado, eu creio, ajude-me na minha incredulidade. Quem sabe hoje será a sua oração: eu creio, Senhor, ajude-me, Senhor. Ajude-me na minha incredulidade. Quarto lugar, caminhando para o final, versos 25 a 27 nos falam do poder divino e que essa palavra traga alento ao seu coração. Aqui está o poder do nosso Senhor. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E o demônio é tão atrevido que, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de dizerem: morreu. Mas olha a compaixão do nosso Senhor. Tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Senhor. Ele tem todo o poder. O Senhor compassivo queria impedir qualquer embaraço para aquele pai, porque a multidão curiosa correu para perto. Jesus puxou o pai, afastou daquela multidão, evitando qualquer embaraço para aquele pai angustiado e o seu filho atormentado. E Jesus repreendeu o demônio e ele saiu. Aqui uma libertação definitiva, e não volte mais. Essa é a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E o último ponto, queridos, queria destacar aqui é a relevância da oração. Temos falado tanto sobre oração aqui na igreja, mas esse despertamento será promovido pelo Senhor. No dia 13 de agosto de 1727, aconteceu, em um ambiente de refugiados, um despertamento espiritual entre os morávios, e começou ali, naquela noite, uma reunião de oração que durou mais de 100 anos. Significa que, durante mais de 100 anos, os morávios se reuniram todos os dias para a oração. Não é sem razão que eles tornaram-se uma igreja missionária, uma igreja que causou impacto no mundo. A liderança de Zinzendorf, que foi instrumento de Deus. O pastor Russell Shedd contou, década de 1950, quando ele estudava numa universidade em Illinois, havia uma reunião de oração todas as quartas-feiras. Mas naquela quarta-feira especial, eles foram visitados pelo Espírito Santo. E aquela reunião de oração durou 48 horas. E jornalistas incrédulos foram à universidade fazer a matéria, foram lá para zombar. E o pastor Shedd contou que jornalistas que chegaram lá incrédulos para zombar, alguns deles foram convertidos, foram impactados pelo poder do Espírito de Deus. O pastor Shedd contou depois que havia um grupo de jovens estudantes naquela universidade orando para que Deus mandasse daquela universidade 1000 alunos para os campos missionários. O pastor Shedd foi um deles.
oração. Oração não pode ser vista na igreja apenas porque tem um calendário lá, um dia de oração, ou que a gente fica fazendo os apelos aqui nos avisos todo domingo. Venha para a reunião de oração, venha para a reunião de oração, venha para a reunião de oração. Não é isso, não. Pode fazer o aviso bonitinho, bem feitinho como é feito, mas se o Espírito de Deus não despertar a igreja, nós continuaremos do mesmo jeito. Às vezes mais gente, às vezes menos gente. Os irmãos que são responsáveis pela reunião de oração têm se empenhado, têm cuidado, são organizados, fazem uma escala. Mas se o Espírito de Deus não tocar, não despertar, nós vamos continuar assim, nesse passo, por mais 150 anos, queridos, se Jesus não voltar. Só com uma visitação poderosa do Espírito de Deus. E aqui eu quero deixar o próprio ensino do nosso Senhor Jesus. Quando eles chegaram em casa, a gente não sabe precisar aqui que casa era essa, né? Alguns comentaristas dizem que foram até Cesareia de Filipe. E vejam versos 28 e 29. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. A gente percebe aqui que os discípulos estavam perplexos, estavam envergonhados, estavam intrigados pelo fato de não ter expulsado aquele demônio, mesmo tendo recebido a autoridade do Senhor. Eles já tinham feito isso antes. Se você ler capítulo 6 de Marcos, vai perceber que eles voltaram dando um relatório, os demônios se nos submetem. Mas agora eles não puderam. E Jesus então respondeu: esse tipo, essa casta, não sai a não ser com oração. O texto de Mateus traz jejum, né? E aparece ali entre colchetes, né? Isso significa dizer, essa é uma nota do editor, quando um texto aparece entre colchetes, é que ele não está presente nos manuscritos mais antigos, e sim nos mais recentes, mas a ideia é válida, né? Então, nós podemos dizer, de acordo com o ensino de Jesus, que há demônios e demônios. Há demônios que são mais resistentes do que outros demônios. É isso que Jesus está dizendo aqui. Existe uma hierarquia no reino das trevas, né? A oração humilde e dependente é aquela que leva à fé e ao poder de Deus. Obviamente, Jesus está preparando os seus discípulos aqui para o ministério. E eles precisavam de fé e eles precisavam de oração, né? Ministério sem fé e sem oração é uma tragédia, né? Guardem isso. Não existe poder espiritual sem oração. Pode até ter conhecimento, depende dos livros que você lê, dos professores que você tem, dos sermões que você ouve. Você gosta de ouvir pregadores muito ilustres, você pode ter muito conhecimento, você faz cursos, nós temos vários cursos excelentes aí, você pode crescer em conhecimento. Agora, não há poder espiritual sem oração. O poder não vem de dentro, o poder vem do alto, o poder vem do Senhor. E a ideia é que a fé não deve desvanecer, e a oração não pode tirar folga. Eu quero concluir com um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, que comentou esse texto, dizendo o seguinte: nesse texto aqui, Jesus demonstra o seu poder sobre as forças do mal e a sua capacidade de curar e libertar, e ele é o mesmo. E ele faz agora esse comparativo do vale com o monte. Ele diz assim: no vale, a gente sofrendo o cativeiro do diabo, sem encontrar na igreja solução para o seu problema. Uma igreja sem poder espiritual, ela entra em contato com muitas pessoas, mas ela não tem poder espiritual. Diz Hernandes ainda: no vale, a gente desesperada, precisando de ajuda, mas os discípulos estão perdendo tempo envolvidos com discussão infrutífera.
quanto do nosso tempo semanal é perdido com discussão infrutífera nas redes sociais? Quanto tempo? Diz Hernandes, no vale, enquanto os discípulos discutem, há um poder demoníaco sem ser confrontado. E por fim ele diz, no vale, os discípulos estão sem poder para confrontar os poderes das trevas. Disse Jesus, esse tipo de demônio não sai sem oração. Como eu disse, só o poder de Deus, só a ação do Espírito Santo vai despertar a primeira igreja para a vida de oração. Estava lembrando, quando estava estudando o texto, quando eu era um jovem adolescente, tinha uma propaganda de uma ótica aqui no Recife. Hoje é muito comum o uso de óculos, né? Mas houve uma época que não era muito comum. Mas a propaganda, e os que são da minha idade vão se lembrar, né? Para incentivar alguém a usar óculos, é assim, óculos podem dar até charme e distinção, né? Mas dizia assim, mas quem não quer usar, dá qualquer desculpa, né? Então, quem não quer orar, dá qualquer desculpa, não é verdade? Deus conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração. Mas eu queria fazer brevíssimas aplicações. Primeiro, lembrar aqui da escravidão desse filho. Há muita gente escravizada nesse mundo, queridos. É isso que a Bíblia diz. Muita gente que anda segundo o curso do mundo, segundo a potestade do ar, segundo os filhos da desobediência. Gente que está escravizada espiritualmente, moralmente. Gente que está sofrendo nesse mundo. Há muita gente que está sofrendo como aquele pai, aflito. Imagine quantos anos ele sofreu. Destaco aqui o fracasso dos discípulos. Deveriam ter sido instrumentos de Deus para trazer alívio àquele pai, libertação àquele moço, mas eles fracassaram. Queria chamar a atenção aqui para a apatia dos escribas, e às vezes somos tão parecidos com os escribas, estamos discutindo coisas irrelevantes, zombando dos outros, né? Quando há uma aflição perto de nós. Então, por fim, a necessidade urgente de despertamento espiritual para a vida de oração, apego à palavra e confiança plena no Senhor. Por isso nós podemos cantar, a minha fé, o meu amor estão firmados no Senhor. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. Que hoje seja esse dia de você colocar, quem sabe é um filho mesmo, literalmente. É um marido, é a esposa, é alguém em favor de quem você está orando. Leve a Jesus, apresente a Jesus. Não estou crendo muito, seja honesto, ajude-me, Senhor, na minha incredulidade, na minha falta de fé.